Muito boa tarde a todos. Esta é a nossa aula de número 32, aula de topografia para o curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina. Esta aula é uma continuação da aula anterior, que trata do assunto GPS, GNSS, GLONASS, Galileu, só que agora nós trabalharemos nesta aula especificamente sobre as questões de coordenadas UTM e também referente aos receptores GNSS. Mais especificamente, nós trataremos dos GPS geodésicos e a sua forma de funcionamento em termos práticos. Na primeira parte, nós trataremos das coordenadas UTM. Numa segunda parte, nós vamos fazer uma exposição de alguns tipos de equipamentos que existem para fazer esses levantamentos topográficos. Lembro a vocês que equipamentos eletrônicos, assim como um GPS geodésico, é tal como um celular. Isto é, existe N modelos, N marca no mercado, todos funcionam aproximadamente iguais, mas são diferentes. Lógico que quem sabe trabalhar com um, via de regra, com um pouco de leitura do manual, um pouco de ajuste, trabalha com qualquer um. O detalhe é simplesmente aquela pessoa que não sabe trabalhar com nenhum, daí complica um pouco. Então, as coordenadas UTM, que é a Universal Transversa de Mercator, é um sistema de coordenada baseada no plano cartesiano, isto é, o eixo XY, e usa um metro, veja bem, um metro como unidade para medir distâncias e determinar a posição do objeto. Então, isso nós já estudamos. O que mais que nós temos de importante? Veja, diferentemente das coordenadas geográficas ou geodésicas, que nós também já estudamos, o sistema UTM não acompanha a curvatura da Terra, por isso seus pares coordenados também são chamados de coordenadas planas. Uma característica também importante das coordenadas planas é que não existe coordenada negativa. Então, são coisas que você deve registrar, para ficar claro na hora de trabalhar com isso daqui. Até porque você está usando esse sistema de coordenadas para fazer o seu trabalho que está em andamento. O seu trabalho bimestral está baseado nesse sistema de coordenadas. Recordando novamente, você tem então aqui os meridianos, a distância entre um meridiano e outro é chamado de fuso, né? Nós chamamos popularmente de fuso horário, que é a questão dos horários no planeta Terra, mas são os fusos. E na horizontal aqui nós temos os paralelos, e temos aí três que têm um destaque especial, que é o Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Que é o nosso. O que mais que nós temos importante? Quando você fala de coordenada UTM, você tem que lembrar que o planeta Terra, ele naturalmente se aproxima de um formato esférico. Veja bem, eu usei o termo se aproxima. Quando você faz esse envelopamento cilíndrico do planeta e você pega esse envelopamento e abre ele na horizontal, você tem esse mapa aqui, esse desenho desse mapa, que é um desenho do mapa mundi famoso, conhecido em todas as escolas e você conhece desde criança. O detalhe é que talvez quando você era muito jovem ninguém te explicou isso, mas na verdade aqui nessa parte, nessa porção central, é razoavelmente verdade que quando você projeta ele fica plano, mas a questão é que quando você tem essa curvatura da Terra aqui mais acentuada, próximo às calotas, quanto mais você aproxima das calotas, ou vai distorcer muito este mapa mundi aqui, ou você terá uma falta de material, como está acontecendo aqui. Veja, é como se você pegasse a casca, descascasse uma laranja por inteiro, tirasse a casca dela totalmente, e você tentasse colocar essa casca formando um retângulo no plano. Isso não vai acontecer de forma perfeita por essa questão de material. Então, você teria essa situação. Então, para resolver esse problema das coordenadas planas, existem em vários livros, vários materiais, um fator K, você faz aqui a correção dessa diferença. E mesmo assim, fazendo aí um pequeno adiantamento do conteúdo, nós não consideramos as coordenadas planas, coordenadas UTM, do Equador até exatamente o polo. Nós paramos um pouco antes de chegar no Polo Norte, um pouco antes de chegar no Polo Sul, porque nos polos exatamente, ou bem próximo a eles, a distorção seria muito grande relativo a essas localização em termos de coordenadas geográficas ou geodésicas em relação às coordenadas planas. É possível, mas teria um fator de correção muito grande para trabalhar. Então, esse é um detalhe que você deve entender melhor. Aqui, novamente, o mesmo desenho ampliado. Então, você veja que existe aqui
toda uma área de material que está faltando, e isso precisa ser corrigido. Agora veja, é muito comum, né, e vocês vão verificar isso, é muito comum você falar, não, mas todo mundo sabe usar um GPS. Pois é, eu diria para você, que é aluno de engenharia, que está aqui comigo nesta tarde, que eu vou falar para você que 95% das pessoas, talvez 99% das pessoas não sabem usar o GPS. Nossa, professor, que radical. Pois é simples. Se eu pedir para a pessoa me explicar o que está escrito aqui nesse visor do GPS, eu tenho certeza que 95% das pessoas não sabem explicar. Então, vamos a alguns detalhes. Esse aqui é um GPS chamado GPS de mão pela população. Nós chamamos ele de GPS de navegação, que é aquele que não é preciso, tá, suficientemente para fazer trabalhos de levantamento topográficos e muito menos trabalhos de engenharia. São GPS chamados de navegação. Tá? Vamos analisar aqui algumas questões. Primeiro, esse aparelho aqui é um aparelho Etrex 10 da Garmin. Começa o primeiro detalhe que ele não é simplesmente um GPS, ele é um aparelho já GNSS e ele, veja que ele sintoniza aqui GPS mais GLONASS. Um detalhe importante, está escrito GPS mais GLONASS. Então, começa aí, quando você for comprar um GPS de navegação, você tem que entender que se você comprar simplesmente um aparelho que é apenas GPS, você só pegará ou conseguirá fixar a constelação dos Estados Unidos. Se você comparar um aparelho que é GNSS, ele vai trabalhar com GPS, GLONASS, ele pode trabalhar com Galileu, ele pode trabalhar com Beidou Compass, ele pode trabalhar com EMISAT, enfim, ele pode ter mais satélite. Mas qual que é a diferença, professor? A diferença é que quanto mais satélite ele fixar, maior será a sua precisão e menor será o seu erro. Por exemplo, uma leitura para você entender aqui. Aqui esse 3 metros significa que ele está numa determinada coordenada no planeta, mas tem um erro num círculo de 3 metros. Ele pode estar em qualquer lugar numa distância de 3 metros. Então veja, caríssimo ouvinte do meu programa Vespertino, se você está fazendo um levantamento topográfico, esse levantamento topográfico é de um terreno urbano que tem 13 metros de largura por 25 de profundidade. Se você tem 13 de largura e você pode, o aparelho está dizendo que pode errar 3, naturalmente esse aparelho não serve para um trabalho de topografia, para um trabalho de engenharia, para um trabalho de locação de obras. Por isso que você, ao pegar o equipamento desse e ler o manual, vai estar geralmente nas primeiras páginas em letras garrafais, para você não utilizar esse equipamento para levantamento topográfico, porque ele não é preciso o suficiente para tal fim. Para a finalidade que você quer, é um outro tipo de GPS que nós vamos ver daqui a pouco. Mais um detalhe, aqui nesse visor, nessa parte do visor, tem aqui um monte de satélites. Alguns estão coloridos e outros estão transparentes. Observe que de todos os satélites que está visível lá no céu, ou deveria estar, apenas esses que estão aqui com uma antena demonstrada é que estão sintonizados. Então veja que esse aparelho aqui, ele conseguiu trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sinal de GPS e mais 5 sinal GNSS. E mesmo assim, 8 com 5, ele conseguiu sintonizar 13 satélites. E mesmo assim, ele ainda tem um erro de mais ou menos 3 metros. Então, observe bem que é um detalhe importante para você entender aí. Então, isso vale para o seu carro, para o GPS do celular e para esse tipo de aparelho chamado GPS de navegação. Lógico, se você vai à padaria, vai ao supermercado, vai visitar Londres, Paris, Nova York, um erro de 3 metros, problema nenhum. Você não vai deixar de achar a Torre Eiffel porque você está 3 metros à esquerda ou à direita. Percebam? Então, isso daqui é perfeito, esse sistema de localização. Fazer uma trilha, fazer alguma coisa que não envolve medição, nossa, é um sistema perfeito, não tem nenhum defeito. Só que não é destinado para medições topográficas. Isso tem que ficar muito claro para você. E muitas vezes você está dirigindo um carro e ele diz turn left, turn left. Mas se você virar exatamente ali, provavelmente não chegou à esquina ainda. Tem um detalhezinho aí de erro de aproximação, que é aquilo que nós tínhamos discutido da quantidade que você precisa de satélite, o relógio atômico, o seu relógio do equipamento e a diferença de efemérides e também a questão de acurácia para esse tipo de sinal, que é um sinal civil comum. Agora, olhe mais um detalhe que vocês provavelmente nunca olharam, ou a maioria olhou e não sabe o que significa. Aqui tem uma coisa assim, ó, 22K.
479.732 metros, e aqui 7.420.206 metros. A pergunta é, o que significa isto? Essa é a questão. Então, veja, isso aqui, esse número em cima aqui é o seu X, é a sua longitude. Esse número aqui é o seu Y, é a sua latitude. E esse número aqui seria o seu Z, isto é, a sua altitude em relação ao nível do mar. Veja que tudo aqui está com um erro, uma precisão mais ou menos de 3 metros nesse equipamento. Só que esses números aqui, esses três números X, o Y e o Z, existem dezenas iguais no planeta Terra. Por quê? Na verdade, você tem que saber, antes de tudo, em qual quadrante você está do planeta Terra para saber usar um GPS. E isso é dado por aqui. Ele diz que você está no 22K. Então, agora vamos ao próximo slide, depois nós voltamos aqui. E aqui eu tenho este mapa aqui. Veja, é um mapa, entre aspas, um desenho do mapa mundi, da Universal Transverse de Mercator. Então, eu tenho aqui, ó, 60 fusos. Então, um planeta dividido em 60 fusos na vertical, certo? 60 fusos na vertical. E aqui ele é dividido de A até X. Veja bem, aqui ele é dividido de A até X. E você tem que saber, antes de mais nada, antes de usar um GPS, em qual desses quadradinhos você se encontra. Por exemplo, nós, aqui em Londrina, no Paraná, estamos neste quadradinho. Então, para você entender melhor, é o nosso quadradinho aqui na horizontal, ele é K, e na vertical ele é 22. Por isso aqui aparece 22K, 479.732 metros, 7.420.206 metros. Veja bem. Mas ele é um 22K, um K22, porque você está aqui. Então, esses números que você está vendo aqui, poderia estar em qualquer quadradinho desse. Ter só os números e não saber o quadrante não te ajuda em nada. Você pode estar no meio do Oceano Atlântico, no meio do Oceano Pacífico, no meio do deserto de Saara, com esse número aí. Tem que saber exatamente qual é o quadrante que você está no planeta Terra. Tocando um pouco mais, então, ao nível de Brasil, eu fiz aqui uma ampliação do Brasil. No Brasil, nós temos aqui, ó, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, que está o estado do Paraná, 23, o 24 e um pedacinho do 25. Então, nós estamos nessa faixa de fuso 22 e na altura K22. Então, veja, um detalhe importante. Eu não sei onde você vai trabalhar depois que você se formar, então você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Feito isso, vamos agora observar como é que funciona um fuso desse. Como é que faz a leitura? Como é que o GPS mostra você dentro do fuso? Como é que funciona? Assim, olha bem. Cada fuso desse, 500 quilômetros ou 500 mil metros. Então, vale 1.000 quilômetros, daqui até aqui, ó, 1.000 quilômetros, tá? Daqui até aqui. Bom, outra coisa que você tem que saber. Na vertical, no hemisfério norte, acima do Equador, começa no zero aqui e sobe até 10.000 quilômetros ou 10 milhões de metros. Atenção. No hemisfério norte, começa no zero no Equador e vai até 10 milhões de metros ou 10.000 quilômetros. No hemisfério sul, começa nos 10 milhões de metros ou 10.000 quilômetros no Equador e chega no zero no Polo Sul. Olha bem que isso é diferente. Aqui o zero está aqui e sobe no hemisfério norte. No hemisfério sul, o 10.000 quilômetros está aqui e o zero está no Polo Sul. Então, observe que o zero está sempre embaixo no hemisfério norte. O zero está aqui, chega no 10 milhões de metros. No hemisfério sul, o zero está aqui embaixo e chega no 10 milhões na linha do Equador. E nesta situação aqui na horizontal, eu tenho de 0 a 1.000 e aqui no meio eu tenho o meu
500 quilômetros. Agora, veja, tem aqui alguns detalhes que você precisa saber. Para evitar confusão, a maioria do pessoal que trabalha na área de ciência trabalha da seguinte: a abscissa em X, de 500 a 100 para oeste, que seria o seu lado esquerdo, e de 500 a 900 para leste, que seria o seu lado direito. Lembrando que cada fuso horário tem um centro, e o centro é 500. Agora, veja, ele também fala da ordenada, que no norte vai de 0 a 10 milhões, subindo de 0 a 10 milhões, e fala que no hemisfério sul começa em 10 milhões e chega no zero. Também é considerado que no sistema UTM, é um sistema de coordenada plana, que circula o globo, baseado em 60 zonas de tendência, que eu te mostrei lá. Cada uma tem 16 graus de largura, isto é, de longitude. 16 graus. Tá claro isso para todos? Ok? Isso é importante você entender, porque você só vai saber ler os equipamentos. Não adianta você ter, por exemplo, um GPS de mais de 100 mil, um GPS geodésico, se você não sabe interpretar o que ele mostra. O equipamento é da precisão da NASA, mas a pessoa que opera não consegue entender, então não adianta nada. Vamos a alguma... Agora eu vou detalhar um fuso desse ainda mais. Veja se você está entendendo a minha aula. Eu estava aqui, eu passei para o Brasil, eu peguei uma faixa dessa, expliquei, agora eu vou colocar o ponto dentro da faixa. Vamos imaginar aqui o ponto A. O ponto A, um ponto qualquer, tá? Eu escolhi só para mostrar para você, o ponto A. Então, o ponto A, ele na altura ele está em K, e aqui na vertical ele está em 22. Então, ele é 22K, veja que importante. Aqui, como ele está um pouquinho antes do 500, o GPS mostrou que ele está 485.681 metros. Como ele é 485.681 metros, ele não está ainda no meio do fuso, o meio é 500, ele está um pouquinho antes do meio. E na altura aqui, ele está a 7.419.918. Lembrando que 10 milhões é na linha do Equador e desce em relação ao sul. Então, esse ponto está um pouco mais alto, um pouco mais perto do 10 milhões. Agora, veja o ponto B. Um ponto B qualquer, um navio, sei lá, sobre o oceano, algum lugar. Um ponto B qualquer. O B está já no paralelo aqui, ele está com J, mas está no 21. Então, 21J ou J21. Então, 21J. Ele está depois do meio, o meio é 500, nesse fuso 21. Como ele está depois do meio, então ele está mais perto aqui do chamado 1000, já que começa em 0, vai até 1000 e o 500 está no meio. Então aqui ele está marcando 741.067. Mas veja que agora, isso em termos de longitude, a latitude dele, o ponto está um pouquinho abaixo do ponto A, o ponto B está abaixo. Como está abaixo, e o 10 milhões está em cima, e o 0 está lá no Polo Sul, então a ordenada é menor, isto é o valor de Y. Então o valor de Y aqui é 7.176.461 metros. Veja bem. Ficou claro para vocês o que o GPS mostra? Agora eu pergunto para você, antes de você assistir essa aula, você sabia de tudo isso? Você realmente sabia ler um GPS? Essa é a grande questão. Então, eu me imagino que você está aí, agora você tem a mesma opinião do que eu. A grande maioria das pessoas não entende o que está escrito em um GPS. E por isso você tem muitos acidentes de pessoas que se perdem. O que mais que nós vamos mostrar agora? Importante também, ele vai dar para você, embora está escrito aqui, a altitude, né, de 594, com um aparelho aí comum. Bom, aqui para ficar mais claro ainda, assim, o meu exemplo, eu peguei aqui uma imagem do Estádio do Café, na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Então, observando bem o Estádio do Café, você vai ver que ele, pela imagem, me parece que está alinhado com o eixo norte-sul, e aqui ao lado do Estádio do Café nós temos o autódromo da cidade. Agora eu vou fazer um zoom no estádio para você ver alguns detalhes. Eu marquei 2 pontos no estádio. Aqui bem no meio do campo, na linha central do campo de futebol, não da arquibancada, do campo de futebol. Eu marquei 2 pontos. Então, eu vou observar o seguinte, que o valor aqui de X e de Y, o valor de X vem primeiro, de Y está depois. O valor de Y aqui, 7.425.217,24.
E aqui é a mesma coisa. Quer dizer, então, que esta linha aqui está perfeitamente horizontal. Isto é, o campo de futebol chamado Estádio do Café está perfeitamente alinhado com o eixo norte-sul do planeta, o que é muito bom, né? Porque um estádio, via de regra, para que tenha jogos durante o dia e etc. e tal, e funcione bem, eles têm que estar alinhados com o eixo vertical, porque daí o sol vai passar transversalmente em cima do campo de futebol ou qualquer atividade esportiva. Porque se fosse um campo para você sempre jogar do mesmo lado contra o adversário, você faria ele na horizontal aqui. E daí o sol você põe sempre batendo no rosto do adversário de frente. Ele não enxerga a bola e você faz gol toda hora. Uma trapaça, né? Estaria errado. Então, aqui ele está alinhado. E qual é a outra conclusão que você chega? Em X deu 483.101,41 e aqui deu 483.171,41. Quer dizer, o meu GPS mostra que o campo aqui tem exatamente 70 metros de largura. Ficou claro isso para vocês? Aqui, mais um detalhe importante, eu havia pedido para vocês lá nas primeiras aulas instalarem no computador de vocês o Google Earth. Aqui eu tenho o Google Earth, um detalhe importante. Eu marquei um ponto qualquer aqui, na cabeceira, por exemplo, do aeroporto da cidade, para você entender o seguinte, que quando eu posso mudar aqui, tá, para UTM e para coordenada geográfica. Como ele está em UTM, ele coloca zona, ou tal do quadrante, que o GPS chama de zona 22K. E aqui tem a longitude, o eixo X, e a latitude. Ele mostra sul, porque estamos naturalmente no hemisfério sul, e mostra E, porque nós estamos antes do 500. Tá? Então, 400, veja com duas casas depois da vírgula aqui no Google Earth. Nós estamos em metro, quer dizer que ele está dando centímetro, de uma certa forma, e um milímetro, que é discutível nesse tipo de equipamento. Então, observem bem esse detalhe aqui. Mas eu posso, se eu quiser, lá no Google Earth, fazer a alteração. Veja, agora ele já está em coordenada geográfica. É o mesmo lugar, tá? Eu só mudei aqui, olha aqui do lado, estou mudando isso. Eu mudei o sistema, eu passei ele para coordenada geográfica. Então, o Google Earth, né, ele faz esse tipo de situação. E você pode pegar o seu projeto e colocar aqui, implantar, etc. e tal, né, tendo as coordenadas exatas. Tá? Eles conversam bem. Tá claro essa ideia? Ficou entendido aí, pessoal? Mais uns detalhes. Tá? Vale lembrar que eu pedi para você fazer o seu trabalho com 2 memoriais descritivos. Não estou falando de memorial de cálculo, estou falando do descritivo, aquele que cada um é numa folha, um documento que vai para cartório. Um dos documentos é similar, isto é, igual àquele que você já fez, lógico que com os suas novas medidas, de acordo com o seu número de chamada, etc. e tal. O outro documento é baseado neste documento que está lá na apostila. Quer dizer, aqui você não descreve mais, olha, no rumo, direção, 22 graus, 30 minutos, 40 segundos, SW, por 45,32 metros. Veja que aqui, como é que funciona? Ele trabalha colocando a coordenada exata de cada ponto. E isso daqui é a sigla do autor do trabalho, tá? Que eu vou explicar para você na próxima aula de onde sai esse MHJ e etc. e tal. Mas esse é o documento que nós chamamos de documento georreferenciado. Eu vou ensinar para você como é que faz esse documento também. Mas observe que os números aqui são gigantes, porque esses números aqui são os pares, latitude, longitude e até mesmo, se for necessário, a altitude em relação ao globo terrestre no sistema UTM, que são esses números que o GPS fornece, inclusive o GPS geodésico com uma precisão bem maior, inclusive com casas após a vírgula, pelo menos 2 ou 3, dependendo do equipamento. Ficou claro isso para você? Então, esse é o outro documento que você vai fazer. Esse documento trabalha com os pontos. Então, por exemplo, você está fazendo o seu trabalho, você já começou, vê se você começou certo. Eu dei para você lá a coordenada do ponto 1. Eu te dei a abscissa, te dei a ordenada e te dei a altitude. Então, eu te dei a longitude, a latitude e a altitude. E disse que tinha um número lá, um número gigante, que você somava o seu número de chamada. E você lá na sua tabela de cálculo de área, etc. e tal, você iria colocar na linha 6,1, porque o 1 é o ponto ali inicial. E a partir disso você faria todo o seu trabalho, etc. e tal. A diferença é que agora, em vez de você trabalhar com 100 e 200, 1.000 e 2.000, igual você trabalhava, você não vai trabalhar mais com aqueles números michuruca.
você vai trabalhar com o número real no planeta Terra, porque é assim que você trabalhará depois que você terminar a engenharia. É assim que você vai trabalhar. Você não vai trabalhar com 100, 200, 1.000 e 2.000, sabe? Você vai trabalhar com esses números, que são os números reais na sua localização, em relação à sua localização no planeta Terra. Por isso que eu, nesse trabalho deste bimestre, eu fiz questão de uma revisão dos conteúdos anteriores, você tem que calcular, fazer lá avisado de ré, anti-mudança, isso, aquilo, e chegar até o final, porque agora você já está se aproximando de um profissional de topografia, então você tem que saber fazer as coisas. Nós iremos fazer todos esses trabalhos, só que aí não vou te fornecer dado nenhum. Nós iremos a campo, nós iremos fazer o levantamento com os equipamentos, você vai pegar esses dados que você vai levantar e anotar, e você vai fazer os projetos e tudo mais. Então, você vai sair aí no final da topografia com todo esse conhecimento, esse arcabouço teórico e prático de como fazer trabalhos de topografia, e, naturalmente, como ganhar dinheiro com esse tipo de atividade na engenharia civil, que é também um dos seus objetivos, ok? Tá claro isso para você? Vamos lá. Mais um detalhe. Quando você fala em posicionamento para o GPS geodésico, é importante você saber o seguinte: nós temos posicionamento por ponto simples, por ponto preciso, posicionamento relativo. Dentro do posicionamento relativo, eu tenho o estático rápido, o semi-cinemático e eu tenho o cinemático. Dentro do cinemático, eu tenho o pós-processado, o tempo real, o real time, e tenho ainda o processamento em redes. Eu quero deixar claro o seguinte, que esse slide aqui que você está vendo, esse slide daria tranquilamente uma pós-graduação lato sensu de 1 ano, com umas 8 ou 10 matérias só estudando georreferenciamento e geoprocessamento. E logo, numa disciplina de primeiro ano do curso de Engenharia Civil, não é possível abordar todo esse conteúdo, porque nós teríamos que ter uma disciplina somente chamada aí GPS ou georreferenciamento, etc. e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com mais afinco, mostrando os levantamentos, ou o tipo de levantamento entre eles, que são mais utilizados de forma mais comum, que é o chamado RTK. E aí depois, quem tiver mais interesse, quem quiser se especializar, quem quiser saber mais, pode me procurar em particular, eu forneço mais materiais, forneço equipamento, vejo endereço de vídeos, vejo até depois, quando você tiver para se formar uma pós-graduação nessa área, enfim. Existem pessoas com mestrado e doutorado somente nisso aqui, porque isso é uma área do conhecimento humano em constante evolução e é uma área bastante complexa, uma área grande em termos de conhecimento. E, além de ser uma área com uma grande quantidade de conhecimento acumulado, é uma área que ela sofre atualização praticamente diária, porque a cada dia se descobre novas coisas. Por exemplo, agora já está se trabalhando isso em conjunto com o drone, que é a nossa última aula, que é a aula 34. Quer dizer, o pessoal nem imagina assim, estamos aqui em fase de aprendizagem e crescimento no globo terrestre, já estamos implantando ou colocando novas tecnologias aqui. Então, veja como o mundo está em constante evolução. Então, essa é a ideia aí para que você tenha mais domínio. Dentro desses equipamentos, esses equipamentos são os chamados receptores GNSS. Aqui na Universidade Estadual de Londrina, nós temos esse modelo aqui, nós temos, se eu não me engano, esse aqui também. E aqui eu tenho a tela, tá, de uma das controladoras que eu vou mostrar para você. Aqui, eu quero só chamar a sua atenção, o seguinte, esse aqui é um aparelho GNSS, que é um receptor só de GPS, ele é mais básico, ele só funciona com 14 canais, naturalmente o preço dele também é menor, uma memória interna de 4 GB. Eu estou chamando a sua atenção para esses números, 14 canais, só funciona em L1, para você comparar com os próximos que eu vou mostrar, a evolução. Então, aqui alguns têm controle remoto. Esse daqui já é um RUID. Nós temos um desse aqui na universidade. Ele já é 72 canais. Veja, 72 possibilidades aí de satélite, etc. e tal. A autonomia dele de 6 até 10 horas, com 2 baterias. Memória interna de 4 GB, ele é mais pesado. E ele trabalha com uma controladora, que eu já vou te mostrar uma foto, uma controladora S10, que é uma controladora mais avançada. Ele vem, via de regra, ele tem um tripé, tem aqui um adaptador, não é como o nosso que encaixa direto com aquele parafuso de 5/8 que eu te mostrei na primeira aula, lá no laboratório de topografia.
Ele tem que ter um adaptador para encaixar. Veja, ele tem aqui os parafusos escalantes, mas ele tem um adaptador. E ele vem num estojo, um super estojo, todo espumado por dentro, etc. e tal, porque é um equipamento caro e precisa muito cuidado no transporte. Aqui, olha esse. O outro lado tem 14 canais. Esse tem 220 canais. Então, veja como isso aqui é poderoso. Também trabalha com a coletora aqui, com a controladora S10. Obviamente, isso tem uma diferença brutal de preço. Então, não é um equipamento barato, por isso que geralmente só grandes empresas têm ou grandes universidades, porque requer um investimento considerável em equipamento. Aqui eu fiz algumas imagens mais perto para você entender. A parte embaixo dele, a questão, por exemplo, de interface de rádio externo, compartimento de bateria interno, conexão de antena de rádio, né? Essa antena que você viu aqui, ó, a antena dele para funcionamento. A interface de dados, ele tem um lugar para você colocar os cartões de memória. Esse cartão aqui é onde ele armazena tudo. E aí você pega esse cartão, tira daqui depois dele desligado e coloca na entrada do seu notebook, por exemplo, do computador, e passa os dados para dentro do computador. Temos aí um apoio de algum software que transforma esses dados em DWG ou DXF. E aí ele começa a conversar com o AutoCAD. Se conversa com o AutoCAD, conversa com o Google Earth e conversa com todo mundo. Então, essa é a ideia da brincadeira aqui. Resumindo, nós, ao trabalhar com esse tipo de equipamento, nós não costumamos anotar as coisas. Via de regra, nós fazemos de que forma? Tudo é transferido eletronicamente. Então, evita o fanho e o surdo na aula, ou no levantamento topográfico. Que a maior parte dos erros em topografia e engenharia está na comunicação entre as pessoas. O que você fala, o que as pessoas entendem. Ou o que você fala, o que as pessoas ouvem, ou elas não ouvem, faz de conta que ouviu. Então, é importante que você tenha essa noção. Então, nesse caso aqui, nós evitamos a comunicação. A comunicação se dá via equipamento. Aqui ele aberto, eu abri ele para você ver como é que ele funciona por dentro. Então, aqui os slots para cartão, etc. e tal, a bateria interna. Um detalhe importante, um bom engenheiro, ele nunca tem uma bateria dessa apenas, ele tem pelo menos 2 ou 3. E ele vai para campo com todas carregadas, porque lembrando que lá no meio do mato não tem tomada para ligar um carregador. Então você precisa. E aí, mas não tem aqueles negócios que carregam igual o celular? Não tem, porque uma bateria dessa é muito potente, ela precisa de um carregador. Geralmente é um carregador, alguns até 220. Os que tem na UEL, os carregadores são 220, não são 110. E fica 12 horas na tomada, 24 horas na tomada para carregar. Tá? Isso não carrega igual o celular, tipo meia hora extra power. Então isso aqui tudo. Se eu vou a campo, eu tenho que planejar primeiro. Olha, eu preciso da bateria, preciso disso, daquilo e tal, então eu levo tudo, senão eu danço. Chega lá, eu cheguei lá, o equipamento eu ligo, ele não funciona. Ele dá battery low, né? Aí você dançou. Olhando o visor do equipamento, então eu tenho aqui, naturalmente, tecla de função, tecla liga-desliga, as teclas de antena, starta, ele mostra, por exemplo, como é que está aqui a luz de alimentação, quer dizer, a bateria, conforme ela vai baixando, ele vai apagando os risquinhos, etc. e tal. Então, eu tenho aqui esse visor em funcionamento do equipamento. E lógico que isso muda um pouco de um equipamento para o outro. Alguns, hoje já não é mais assim. Eu usei há umas 4, 5 semanas atrás, que aqui já tem um visor de cristal líquido colorido, não é mais um visor touch. Tá? Então, isso vai mudando de uma marca para outra e depende do equipamento e quanto dinheiro você quer investir. Mas, a grosso modo, todos mostram a mesma informação e a mesma coisa. Ok? Aqui eu tenho, para você entender melhor, a tal da controladora, que é a nossa chamada também coletora. Eu tenho essa coletora aqui, é uma coletora mais comum, ela ainda não é touch como essa, tá? Ela é uma coletora um pouco mais analógica, mas ela tem as mesmas funções praticamente. Na universidade, na UEL, nós temos as duas, nós temos esse modelo e esse modelo aqui. Este é de um equipamento um pouco mais antigo e este é do equipamento mais novo. Então, tem essa controladora e essa controladora. É chamado de controladora ou também de coletora, porque tudo que você... como é que você conversa com o GPS geodésico? Fora ligar e desligar, se ele está com as antenas apertando aqueles botões na frente dele, é só isso. Todo o comando, tudo que ele vai fazer é por aqui. Esse equipamento aqui é o tamanho de um celular, praticamente, um celular grande, desses celulares maiores aí que você pega na mão. Isso aqui é o tamanho de um celular, só que ele é mais gordo que um celular porque ele exige uma bateria mais potente para funcionar. E ele funciona via Bluetooth.
em relação àquelas cabeças que você viu lá. Aqui, essa antena faz eles conversarem. Deixa eu só mostrar uns detalhes. Aqui eu tenho a imagem que aparece nas coletoras. Depois que você liga, aparece sinal, coleta e vai embora. Tá? Olha, o que vai aparecendo. Um sistema o Windows, basicamente. Por isso que conversa bem com o Windows. A pessoa diz, eu adoro o Mac. Pois é, você tem que olhar se vai funcionar e se conversa com o seu computador depois, senão você pula. Então, tudo que você vai comprar de equipamento, você tem que saber como e com quem ele conversa. Isso é importante. Nós temos alguns aparelhos na UEL, que são mais antigos, que foram comprados há 10, 12 anos. E eles conversavam com o Windows 7. Agora que o Windows é um Windows 10, ele não conversa mais, ele parou de conversar. Então, isso é um problema, porque você tem um equipamento bom, ele funciona muito bem, mas ele não conversa mais. E quando o GPS para de conversar com o AutoCAD, com outras coisas, aí realmente ele não serve para muita coisa. E às vezes é um equipamento extremamente caro. Na coletora, de uma forma geral, você tem esses painéis, ele mostrando latitude, longitude, as alturas, o PDOP, o ideal é que esse PDOP fique abaixo de 2, e aí vai aqui os detalhes. Aqui tem os pontos que são colocados, os nomes, aqui tem os satélites que ele consegue sintonizar, aqueles que ele consegue realmente fixar, enfim, aqueles que são GPS, aqueles que são GLONASS e tudo mais. Então, essa é a ideia aí de uma controladora, ela é desse sistema. E aqui você tem, por exemplo, o job, que é um trabalho, você vai começar um trabalho novo, você põe um título, sei lá, residência no Alphaville, é um trabalho novo, então você põe um título e já vai abrir, todos os pontos são salvos no arquivo residência no Alphaville, e assim vai embora, você vai dando nome para o arquivo de pontos e um nome para cada ponto. Só para você entender um pouco mais, um equipamento como esse chamado GPS geodésico, ele vem com esse monte de parafernália, veja, tem os cabos de transmissão de dados, tem esses adaptadores, lembra que eu falei para você que para colocar ele sobre o tripé, ele tem um adaptador, veja, isso daqui prende no tripé como prende lá na primeira aula, o nível geométrico, o teodolito, mas ele tem um adaptador aqui, ó, para encaixar o GPS geodésico em cima, veja, tem um parafuso, tem nível de bolha, o nível aqui, esse nível alongado, o nível de bolha aqui, o nível esférico, o nível de bolha, veja, está aqui. Ele tem, olha, o carregador de bateria dele, um carregador duplo, 2 baterias, é um carregador grande, esse carregador aqui, daqui até aqui dá uns 25 centímetros, não é uma coisa tão simples, não carrega em qualquer lugar. Aqui eu tenho um sistema, só para você entender, eu tenho um receptor chamado rover, tenho um receptor chamado base, e tenho a coletora na mão aqui da moça. E eu tenho aqui um conjunto de antenas. Deixa eu só explicar melhor esse slide para você. Basicamente, para trabalhar num sistema chamado RTK, Real Time Kinematic, a base que está aqui, ela é colocada anteriormente, antes do trabalho começar, e ligada via satélite. E essa base, quanto mais tempo ela ficar parada no local, maior será a precisão. Por exemplo, chega a dar erro, vamos chamar de erro, de milímetro, 1 ou 2 milímetros. Veja, eu saí daquele erro de 10 metros, 3 metros para 1 milímetro. Desde que essa base fique pelo menos 2, 3, o ideal até umas 4 horas na mesma posição. Esta base conversa com um conjunto de satélite, e esta base conversa com o rover, base rover. Entre a base e o rover pode ter uma distância, dependendo da marca do equipamento, de até 30 quilômetros. Então, uma propriedade que tenha 30 quilômetros entre a base e o rover. Só que daí a anteninha dele comum não é suficiente, você põe essa antena maior, veja que está ligada aqui, ó, uma antena maior. É uma antena mais potente daí para a coisa, né? Tem um sistema de rádio aqui de uma antena mais potente, e eles conversam. Aí esse aqui, o rover, é aquele que você vai andando na propriedade, você pode marcar assim, 1 ponto por minuto, eu quero marcar 1 ponto por segundo, e andando com ele na mão, ele vai fazendo, sei lá, milhares de pontos. Se andar, sei lá, 10 minutos, se ele marcar 1 ponto por segundo, ele vai marcar 3, 4 mil pontos para você. Ou você pode também colocar ele no lugar, segura ele no prumo certinho, aperta o botão da coletora, ele coleta o ponto, coleta latitude, longitude e altitude, latitude, longitude e altitude. E você escreve o nome desse ponto na coletora, então você tem todos os pontos com o nome. Sei lá, cerca viva, divisa com riacho, e assim vai, você vai coletando os pontos. Então, aqui, isso aqui que controla, está na mão da moça, a coletora ou controladora. E esse anda nas divisas da propriedade, no meio da propriedade. E a base é o fixo. Por isso que é chamado também de relativo, porque você tem uma relatividade entre
a base, o rover e o satélite. E isso daqui, por ser um receptor GNSS, ele capta 16, 18, 12, 20 satélites, dependendo da posição que ele está no planeta Terra. Então, é muito interessante por causa disso, por causa da precisão. Aqui eu tenho um detalhe aqui do sistema dele de rádio. O rádio dele, né, com antena e tudo mais, ele funciona dessa forma. E aqui esse rádio aí já começa o problema. Um rádio desse ele é 12 volts, então você precisa ligar uma bateria de carro. Sabe a bateria igual a do carro, que pesa? Então, quando a gente vai fazer trabalho de levantamento topográfico, tem uma bateria. Se a bateria acaba dando problema, você acaba até ligando mesmo a bateria do carro. Então, você tem que ter uma bateria carregada. Mas já não está com bateria o GPS? Sim, amigo. O que estava com bateria que eu te mostrei era esse e esse. Mas quando eu uso um rádio de transmissão, esse rádio tem uma bateria de 12 volts, uma bateria igual a bateria de carro. Uma bateria de carro é pesada. Então, você já está entendendo, se você já está entendendo o seguinte, que para fazer um levantamento topográfico usando um GPS geodésico, requer todo um preparo, a quantidade de coisas que você tem que levar a campo e se preparar antes, carregar baterias e ter uma bateria disponível e tudo mais aí que você precisa. Esse aqui é um pouco mais comum, vou pedir para vocês desconsiderarem esses preços, os preços não são esses, porque houve duas coisas que você precisa saber. Primeiro, o equipamento, em função de cair no uso mais popular, ele diminuiu o seu valor em relação aos primeiros que foram lançados no mercado. E outro problema que houve é que o dólar, nos últimos anos, praticamente está 4 ou 5 vezes maior do que quando foi feito esse primeiro slide aqui. Então, na verdade, esses preços aqui não servem de referência. Aqui eu tenho também um detalhe importante para os receptores de GNSS, tem o chamado Centro Geodésico da Alesi Teodolino, e tem também o chamado seguinte, hoje, como essa área da engenharia expandiu muito, o sujeito pode fazer o trabalho dele, o trabalho de engenharia totalmente isolado, fazer ele um trabalho relativo, ou trabalhar com serviço de RTK em rede. Então, você, por exemplo, faz todo um levantamento, você manda os dados aqui para o pessoal, você é sócio aqui do pessoal, e o pessoal já faz para você toda a tabulação desses dados, faz a análise dos dados e devolve para você os dados já redondinho em DWG e DXF, para você fazer o desenho no AutoCAD que você quer fazer. Então, isso é muito comum, que chama aí um trabalho em rede, que é um serviço RTK em rede, que é essa última proposta aqui embaixo. Então, dentro dessa lógica, hoje, você tem todo um mercado, tanto de venda de equipamento, de manutenção desse tipo de equipamento, e até mesmo de dados, tá? De coleta, tratamento dos dados, que é extremamente importante aí nessa área do conhecimento de engenharia. Tchau, moçada!